quadro de saúde de hoje trata de enxaqueca, que é um dos tipos de dor de cabeça. A crise varia de 4 a 72 horas, podendo ser mais curta em crianças. Segundo o Ministério da Saúde, 25% das mulheres e 10% dos homens sofrem de enxaqueca. A empresária Sara Viana sofre com fortes crises de enxaqueca. Ela começou a sentir o problema há 10 anos. Sara diz que chega a passar 5 dias com dor de cabeça. Essa minha crise foram 5 dias, né, com dores de cabeça muito intensas. Elas ficam oscilando, né, às vezes fica mais fraco, às vezes aumenta um pouco. Eu fiz compressas de gelo com a bolsa térmica. E fiz uso de medicação de 4 em 4 horas. E tem alguns remédios que você pode tomar até de 30 em 30 minutos, dependendo da intensidade da dor. Depois de uma análise médica minuciosa, a empresária descobriu o que prejudica ainda mais o problema dela. Eu evito as crises de enxaqueca quando eu não faço uso de alguns alimentos, né, como chocolate, queijo, comidas gordurosas. No meu caso, tem algumas frutas que elas trazem a enxaqueca, que é a melancia, o maracujá e o café também. Dados do Ministério da Saúde mostram que até 25% das mulheres e 10% dos homens têm enxaqueca. A doença é mais comum nas pessoas com idades entre 25 e 45 anos. Nos casos mais crônicos, a dor de cabeça pode permanecer por 15 dias ou mais. As causas ainda são desconhecidas, mas alguns fatores podem contribuir para despertar a forte e intensa dor de cabeça. É o caso do estresse, jejum prolongado, fatores hormonais e alguns alimentos e bebidas, que é o caso de Sara. Inclusive, a mãe dela tem um questionamento para fazer. Ela pediu para eu perguntar para o médico qual seria o remédio para parar com a enxaqueca, né? E não só o meu atual neurologista, como todos os outros que eu já venho andando esse tempo todo, né? Me passa essa informação de que a enxaqueca ela não tem cura, né? Na realidade, você precisa se adaptar. No meu caso, eu preciso evitar os alimentos que me fazem mal e situações de estresse que me fazem também a dor de cabeça aparecer. Bom, e aqui no estúdio a gente conversa agora com o médico neurologista João II. A gente deseja um bom dia, doutor João, especialista no assunto, e a gente começa com a pergunta da entrevistada. Realmente não tem cura? Existe uma medicação, uma droga capaz de curar de vez a enxaqueca? Primeiramente, bom dia, agradeço o convite para falar sobre um tema importante. Realmente, a enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça. Nós temos mais de 100 tipos de dor de cabeça catalogados. E é das mais incapacitantes a que mais é procurada no pronto-socorro e no consultório do neurologista. E realmente a enxaqueca não tem cura. O paciente nasce com um neurônio cerebral desmodulado, ele tem uma tendência maior a provocar crises de dor de cabeça associada a outros sintomas, e é uma doença que tem controle. Ela tem um controle adequado, geralmente na maioria dos pacientes. Quando o paciente procura um especialista e é bem orientado, ele geralmente tem uma evolução boa e uma boa qualidade de vida com tratamento associado. Bom, e a dor de cabeça é apenas uma das formas de manifestação da enxaqueca. Tem uma série de outras coisas, como fotofobia, por exemplo, que estão associadas, doutor? Isso, a enxaqueca ela é uma doença que é uma síndrome, né? Os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então, além da dor de cabeça, que geralmente ela é latejante, pulsante, como um vaso pulsando de um dos lados da cabeça, o paciente também tem aversão à luz, ao barulho, geralmente a odores também, e ele tem associado náuseas e muitas vezes vômitos também. Então, é uma doença que, além da dor de cabeça, provoca esses outros sintomas muito frequentemente. Além de medicação, os hábitos de vida influenciam nessa questão do tratamento? Influenciam enormemente. O paciente que faz atividade física regular, já é provado que ele sente menos dor de cabeça, com menos frequente, e as crises que vêm, elas vêm com menor intensidade também. Por quê, doutor? Porque o exercício físico, ele modula o sistema de dor, não só na enxaqueca, mas em outras dores crônicas também. Então, fica a dica para os pacientes que têm dor crônica. Ela diminui também a inflamação endógena, isso já é provado em estudos em animais. Então, fazer atividade física bem acompanhada de profissionais, como educadores físicos, ou pacientes que estão em reabilitação com fisioterapia,
é fundamental, porque nós temos pacientes que só procuram a solução na pílula ou no remédio, mas é um conjunto, né? O paciente tem que dormir bem, tem que se alimentar bem e também fazer atividade física. A Francisca Tereza nos pergunta aqui, ela diz que sente muita dor de cabeça logo após a menstruação. Isso pode ser enxaqueca? Muito frequentemente sim, porque como a gente estava comentando antes da entrada ao ar, a paciente do sexo feminino, ela tem um nível hormonal diferente do homem, né? Ela tem um estrogênio. Então, o estrogênio, antes da menstruação, ela tem uma caída. E essa queda, que é fisiológica, ela geralmente deflagra alguma crise e muito provavelmente enxaqueca. Então, deve ser avaliada a enxaqueca pré-menstrual, que geralmente ela tem um tratamento específico, e quando você tem fora do período menstrual também é um dado importante esse dado do nível hormonal. Outra telespectadora pergunta, e a enxaqueca com aura? Sim, a enxaqueca com aura, ela atinge aproximadamente 1/4 dos pacientes com enxaqueca. O que é, doutor? O que é? A aura, ela é um fenômeno neurológico que geralmente precede a enxaqueca por alguns minutos. A mais comum, que é a aura típica, ela começa com alterações visuais. O paciente começa a enxergar luzes, pontos de luz que evoluem para embaçamento visual de um dos lados do campo visual. Geralmente eles têm dificuldade até de ler ou de dirigir, tem que parar o carro, mas é um fenômeno que acontece progressivamente entre 5 minutos e 1 hora e logo depois vem uma crise de enxaqueca. Pode ser seguido também de alteração de sensibilidade, formigamento de um lado do rosto, do braço e alteração de linguagem. Essa é chamada de aura típica, só que a maioria dos pacientes, eles enfrentam um fenômeno visual somente antes da alteração de enxaqueca. Existe alguma orientação ao paciente que começa a sentir isso, doutor? Existe. Infelizmente, os pacientes sempre se assustam e procuram primeiro uma emergência e logo depois eles vão ser referenciados para um neurologista. Mas tem que ser esclarecido que isso é um fenômeno comum, 1/4 dos pacientes tem, ou seja, 25%. É um fenômeno inócuo, quando não passa de 1 hora, e o paciente simplesmente ele tem que ser orientado que é um fenômeno que pode acontecer na enxaqueca. Ele não tem um tratamento específico, a não ser que ele tenha uma enxaqueca muito frequente que tem que usar um remédio para diminuir a frequência. Então, diminuindo a frequência das crises, diminui também o fenômeno de aura. Então não se deve render consequências maiores e mais graves em função disso. Não, em relação à aura enxaquecosa, não. O paciente tem que diferenciar com o médico as características da cefaleia, né, que podem preocupar, uma cefaleia secundária, por exemplo. Então, é sempre importante estar em contato com o seu neurologista. Mais uma pergunta aqui, ela diz que se chama Luciane, comecei a sentir muitas dores de cabeça depois da minha cesariana, e essa dor de cabeça vem acompanhada de vômitos. Pode ter alguma relação, doutor, com a cirurgia? Com a cirurgia é muito pouco provável. Você tem que sempre, quando está avaliando o paciente, ver a história, o exame físico, é fundamental. Mas, no caso da paciente, muito provavelmente ela tenha tido uma cefaleia pós-raquianestesia, que não é infrequente. Em cerca de 10% dos pacientes sofrem disso. Porque quando você retira o líquor que banha o sistema nervoso central, a chance do paciente ter uma dor de cabeça por diminuição da pressão intracraniana. Isso é transitório, geralmente dura de 7 a 10 dias, ou até menos, e também tem tratamento específico. Mas é muito comum também, durante a gravidez, a paciente que tem enxaqueca, que é o tema da entrevista, recrudescer, voltar a ter crises logo no pós-parto. Então tem que ser diferenciado essas duas situações para ter um tratamento melhor, adequado. Né? Nós queremos agradecer, então, doutor João, pelas informações que nos trouxe aqui, tirando muitas dúvidas específicas dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, bom dia, eu que agradeço.